Está no ar o programa Estação Umbanda. Com a apresentação de Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Ressuti. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estamos começando mais um Estação Umbanda, mais um episódio, mais uma quarta-feira aqui trazendo conteúdo, batendo um papo e trazendo aí, tentando trazer um pouquinho de conhecimento, porque a gente também não é dono da verdade, mas a gente está aqui para poder falar, refletir e trazer mais conteúdo sobre a nossa religião. E hoje o assunto é um assunto bem legal, aliás, assunto proposto pelo Rodrigo, então se preparem que vem palestra. Vamos começar dando nosso boa noite para ela, que é a deusa estrela maior do nosso programa, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa e bora conversar. E dá o nosso boa noite para ele, que é o cara com o maior nariz da Umbanda, Rodrigo Ressuti. Nossa, que preconceito aos narigudos, entendeu? Narigudo assim não, nariz é charme, Pai Léo, entendeu? Tudo bem que o meu tem alguns problemas de anatomia, porque eu era goleiro e ele está um pouco deformado, mas com desvio de septo ou não, estamos aí para mais um programa. Bora conversar. E o nosso tema de hoje, Rodrigo, você que deu o tema, então introduza-o para o nosso programa. O tema é narigudos, mentira. O tema hoje é tudo que pode atrapalhar uma gira. Então a gente vai falar de um universo que envolve os erros dos médiums, o erro da assistência, o erro da casa, possíveis erros dos pais e das mães de santo, dos pais e mães de santo. Então tudo que pode ser externo que vem atrapalhar o dia da gira. É por aí. Bora lá, né? Então vamos conversar. Isso é sempre muito importante falar sobre esse assunto, porque às vezes, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, e eu falo muito sobre isso, às vezes a gente tornar a nossa vivência, a nossa ida ao terreiro automática, né? E muitas vezes a gente esquece de fazer algumas obrigações, de alguns cuidados energéticos, para que a gente tenha uma energia tranquila ali para a nossa gira. Eu vou dar o pontapé inicial, que eu acho que é daí que a gente pode partir a nossa conversa. Mãe Priscila, o que mais te atrapalha em dia de gira? O que mais me atrapalha em dia de gira é chegar atrasada na gira. Eu gosto sempre de chegar antes, a gente sempre chega, né? Porque dirigente, a gente sempre é o primeiro a chegar e o último a sair, por mais que tem outras pessoas que abrem o terreiro, né? Às vezes quando a gente não consegue estar lá tão cedo, né? Mas geralmente eu e o Pai Léo estamos cedo, mas às vezes acontece alguma coisa, mas eu não gosto de... O meu dia, eu tento deixar o meu dia tranquilo, né? O meu dia sem muitas atividades, muitas coisas, para minha mente estar tranquila. Somente em dia de gira aberta, né? Que é onde a gente tem assistência, onde a gente precisa ter um zelo maior, e os dirigentes precisam estar mais a menos, né? Energeticamente dizendo assim, com uma energia mais calma, porque tudo, por mais que a gente tenha uma corrente ali, mas muita coisa depende ali da gente, depende da nossa concentração, da nossa energia, né, da nossa dedicação ali com as coisas da casa e tudo mais. Por mais que eu e o Pai Léo não somos dirigentes controladores nesse ponto, né, a nossa casa existe graus iniciáticos, então cada grau, cada corda tem as suas obrigações, então os médios daquela corda têm as suas obrigações de acender vela, de firmar, tem as pessoas responsáveis por acender a tronqueira, tem as pessoas responsáveis pela casa de Exu, não sou só eu e o Pai Léo, né? Muitas vezes, às vezes eu e o Pai Léo, quando a gente vê já está tudo firmado, né? A gente firma ali o congá, né? As outras obrigações que a gente tem do congá em si, né? Do ponto central, mas a nossa casa tem essa participação muito dos médiuns, né, através das suas cordas ali, da sua firmação ali para a gira. Mas o que me atrapalha demais é isso, às vezes chegar muito correndo e não conseguir ter ali meu momento ali de tranquilidade, apesar que nunca tem, né, hoje eu tô melhor, né, o Pai Léo pode até dizer, antes eu era mais... como que pode falar? Como é a palavra? Mais pistola.
Não, mas Mais eu... briguenta? Não é nessa palavra de briguenta. Eu fazia mais coisa, eu era mais Ah, controladora, sim. né? Mais controladora. Hoje eu deixei muitas coisas, não vou mais, faço a minha função do que eu preciso fazer, né? E deixo Mas nas foi mãos difícil. Foi difícil, foi um processo para mim mesmo como pessoa, né? Porque isso eu sou na vida, né? E o terreiro ele vai mudando isso com a gente com o tempo. E é importante também os filhos aprenderem, porque a gente sempre fala isso, né? Dirigente não é eterno. Nós estamos hoje dirigentes do Divina Luz, mas amanhã a gente pode não estar, por algum motivo, né? E a gente tem que deixar a casa ali com as pessoas entendendo o que é uma gira, como abre uma gira, como firma uma gira, porque a casa não é do Pai Léo, a casa não é da Mãe Priscila, não é do Pai Emídio, e sim a casa é o Divina Luz, é de todos ali que frequentam e que são médios e trabalhadores da nossa casa, né? Bom, Rodrigo, e você? O que mais te atrapalhava na gira? A gente sabe que não é o WhatsApp, porque quando você parou na Umbanda, a internet nem estava aqui ainda no Brasil. Mas além disso, o que te atrapalhava? Você lembra ainda? Olha, eu ainda lembro, né? Faz 2 anos que eu não trabalho, né? Mas ao longo de 21 anos, que eu sempre gosto de frisar, porque o Pai Léo esquece que eu trabalhei 2 décadas e 1 ano, olha que maravilha. O que me atrapalhava, principalmente falatório externo, isso era olhar de médium, tá? Por exemplo, assistência que falava muito. Então, por exemplo, normalmente as casas elas têm um cambone que fica, um auxiliar que fica do lado de fora, né, organizando a entrada da casa. Mas casa que não faz silêncio atrapalha muito o médium, principalmente quando ele já está trabalhando. A Umbanda ela tem um problema muito sério, né? É uma religião de psicofonia, ou seja, as entidades estão conversando, as entidades falam alto por naturalidade. Mas a gente sabe que pelo fato de lá dentro da área do terreiro as entidades estão conversando, a assistência acha que também pode ficar conversando. E tem horas que o conversar lá fora ficava mais alto do que as entidades lá dentro. Isso para mim me atrapalhava demais, demais. Tanto que vira e mexe a dirigente ou o Cambone, né? Psiu, pessoal, silêncio, né? O silêncio é uma Porque prece, né? as pessoas acabam, às vezes, esquecendo que precisam estar ali em sintonia, né, conversando, rezando, né, por mais que você não entrou para consulta, né, mas tem algumas gírias específicas, né, às vezes gíria de baiano é muito barulhento, Barulho porque eles falam mais baiano, alto, Exu, né, pombagira, né? Criança. preto velho geralmente é uma energia mais calma, né, Preto mais velho e tranquila. caboclo é mais sossegado, mesmo o caboclo sendo mais intenso, né? Só Mais que eu sossegado. Né? sempre falo muito isso, né, da importância dos médiuns, terem esse cuidado, né, antes da gira, vamos dizer o antes da gira, esse cuidado da conversa, né. Nosso terreiro é um terreiro de Iemanjá, então todo mundo gosta de conversar, né, Sim. principalmente o Pai Léo, né, o Pai Léo é conversador, sempre está ali, conversando, né, brincando, falando alguma coisa ali, porque o nosso terreiro, por mais que a gente fala que a gente tem que ter, né, a concentração, tudo, mas não somos generais, né. Sim. Eu acho que quando também a gente traz essa energia de brincada, a gente trazer esse contato mesmo com os filhos de santo, é importante isso para a corrente, para o trabalho acontecer, né. Então, a gente sempre tem muito esse contato realmente com os filhos de santo, né, mas eu sempre falo isso, eu sou a mais chata em relação a isso, sobre o silêncio, porque reflete, né, às vezes tá barulho lá dentro, a assistência acha que pode conversar, vai falar mais alto, e a assistência começa a se conhecer, né. Começa aquelas pessoas que vão toda Sim. segunda-feira, aí começa um falar e conta uma Nossa, vira história, um network, né, né? geralmente às vezes são vizinhos ali, que são da É. mesma rua, e aí começa: "Ah, fulana, não sei o que lá", e começa aquela E conversa, vira uma né. feira, né? Tem uma hora que vira Então uma tem feira, que né? ter esse cuidado, até porque, né, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente entra dentro do terreiro, nós já estamos sendo trabalhados, né, todo mundo está sendo trabalhado, não é só quando você está na frente da entidade, né, já existe espíritos ali, entidades ali que vão conduzir o seu pensamento, que vão conduzir, né, às vezes as suas energias negativas ali, vão descarregar, vão deixar na tronqueira lá, então a gente já tem que pensar nisso. Então quando você vai para o terreiro, esqueça também o celular, né, não ficar indo no celular lá jogando, tem gente que fica lá na assistência jogando. É. Vá para ter um momento de conexão, um momento de silenciar a sua mente, que é tão importante aí. Outra coisa que me atrapalhava muito, às vezes, quando eu chegava atrasado.
porque como eu sempre fui autônomo, né? Autônomo ou não, mas vendedor sempre ele é fora dos horários, né? Eu sempre trabalhei com vendas. Então eu odiava quando eu chegava ou já com a gira rolando, e é horrível para você entrar na sintonia, porque você ainda está acelerado do trânsito, daquela tensão de fora. Então, para mim, fazia muita falta aqueles 15, 20 minutinhos de olhos fechados dentro da gira, antes de começar. Essa pré-concentração, para mim, ela é fundamental. Para mim fazia muita falta. Tipo, chega correndo, segura aí 5 minutinhos e incorpora. Para mim era muito difícil. Isso para mim faz muita falta, né? Entre outras coisas naturais, mas assim, o que envolvia a concentração, no meu caso, eu estando ainda agitado, ou a parte externa, o falatório, isso sempre me atrapalhou bastante. Eu sempre soube separar muito bem essas questões. Eu não tenho muita questão de falar, isso aqui me atrapalha. Mas até mesmo porque o terreiro do meu pai de santo, nesse aspecto, ele como um bom filho de Ogum, ele é extremamente militarizado, né? Então, o terreiro do meu pai de santo, você não podia olhar para o lado. Você chegava, botava roupa branca, ficava no seu lugar e você não podia sair do seu lugar. Se você tivesse que fazer xixi, você tinha que pedir autorização. Então, ali era surreal. Mas, falando hoje do meu dia a dia, depois da minha casa, algumas questões, uma das coisas que me tira, assim, do eixo e às vezes, putz, e é ruim quando eu chego no terreiro e eu já vejo isso, preguiça, cara. Preguiça e falta de compromisso. E responsabilidade. Nossa, isso me tira do eixo. Por exemplo, você olhar, e acontece às vezes, e aí de repente você chega no terreiro, para abrir o terreiro, e você vê que o médio de uma gira antes simplesmente deixou ali um chapéu jogado, uma guia no chão e esqueceu, ou então um médium que deixou um chinelo, sabe? Ou um ponto de Exu, que na nossa casa os médios têm um ponto de Exu, você olha aquele ponto de Exu e o médium não acendeu. Cara, isso me tira do eixo. Você ter que ficar sendo babá de médium, eu acho que de todas as minhas dificuldades, e tirando aí até a parte de terreiro, do sacerdócio mesmo, você quer me ver repensar de continuar a casa aberta, é você ter que ser babá de médium. Isso é uma coisa que me tira do sério. No Divina Luz, a gente tem uma regra que a gente não desenvolve criança. A gente só desenvolve adulto. Mas é surreal. Eu tenho um adulto na minha casa que é pior do que se eu tivesse uma criança. Eu tenho um médio da minha casa que às vezes eu sinto como se aquele médio tivesse 10 anos de idade, 8 anos, 6 anos. A gente está fazendo, né, agora o grupo de evangelização, a mãe Priscila pode falar bastante disso, que aliás tem crescido, né? E não vou dizer que a gente é pioneiro, porque tem outras casas que já fazem antes, mas poucas casas de Umbanda fazem o trabalho que a gente tem feito, de evangelizar as crianças, que são os filhos dos médiuns, os filhos dos assistentes. Mas tem criança da evangelização que é mais responsável e mais madura do que médium barbado, do que médium velho, médium véia da casa. Isso é uma coisa que me tira do eixo. Às vezes eu chego no terreiro, eu tô equilibradinho, eu tô de boa. Eu chego, eu oro um negócio desse, a mãe Priscila sabe. Mas me estraga de um jeito e aí eu fico mal-humorado. E eu mal-humorado, aí meus filhos sofrem, porque o mal-humorado eu distribuo patada, infelizmente. Então, e eu acho que isso também é um assunto legal, né, a gente tem um grupo de alguns dirigentes, né, e a gente estava conversando muito essa semana sobre isso, sobre o desgaste mental que nós dirigentes temos ao conduzir uma casa, porque né, é um grande desgaste que a gente acaba tendo, por causa dessas coisas, até mesmo que o pai Léo relatou, né, sobre esse problema que acaba acontecendo de das pessoas às vezes ficarem preguiçosas, tô cansado", mas também não esqueça que também às vezes o seu dirigente também está cansado, né, o seu dirigente também teve um dia cansativo e tudo mais, né. Então, eu acho assim, eu sempre falo isso para os médios, né, quando eu dou minhas aulas de desenvolvimento, ninguém foi obrigado de estar aqui, ninguém pegou o seu braço e obrigou você a estar dentro da corrente, você entrou por livre e espontânea vontade. Então, a partir do momento que a gente entra dentro de uma casa como médium, a gente sabe das obrigações, do que a gente precisa ter, né. E principalmente disso, "Pô, eu cheguei mais cedo, então eu vou ajudar, né, a limpar, eu vou ajudar a organizar um banheiro", né, então hoje a nossa casa tem
o banheiro lá da assistência, então tem que estar limpo, tem que estar com papel para as pessoas utilizarem, tem a cantina, né, eu preciso então vou ver lá se estão precisando de ajuda, não, então as pessoas têm que se fazer presente, não é só estar ali só para incorporar, né, existem outras coisas que são necessárias para o acontecimento da gira, né, não é só a parte espiritual, né, a parte espiritual é fácil, o problema é a parte física, né, que você precisa ter um local limpo, um local organizado, né, retirar o lixo, assim como uma casa, né, a gente fala que o terreiro é a nossa segunda casa, né. Então, às vezes, a gente tem essas falas dentro do terreiro, né, de então você tem que zelar como você zela a sua casa. Será que a sua casa é assim? Será que você zela a sua casa dessa forma? E essas responsabilidades, né, com as coisas das suas entidades, com as suas obrigações dentro do terreiro, das suas funções que você tem lá, porque às vezes você está sobrecarregando alguém. Se você deixa de fazer, lógico, vai ter sempre alguém para fazer, mas você está sobrecarregando aquele outro médio, que às vezes se todo mundo ajudasse, vocês teriam mais tempo de se concentrar, que é aquilo que o Rodrigo falou, né, que muitas vezes, eh, ele sentia falta desse momento de sentar, de se concentrar. Então se todo mundo ajuda, todo mundo tá ali, né, ajudando, um auxiliando o outro, independente se não está dentro da sua função ou não, todo mundo tem o seu tempo de relaxamento, de sentar um pouquinho ali na auréola, até mesmo bater um papo, de conversar com seu irmão de santo, que não é proibido isso. Eu também vim de uma casa que também era assim, a gente não podia, a gente brincava que não podia respirar, e qualquer coisa a mãe de santo já brigava, né, mas a gente traz dentro do Divina Luz muito, lógico, né, não é uma coisa, uma bagunça, não é isso que a gente fala, mas o médium sentar ali, às vezes está conversando com o irmão de santo, alguma coisa assim, né, dentro do contexto ali do trabalho não tem problema nenhum. Mas a gente precisa ter esse olhar, né, às vezes a gente esquece de ter esse olhar para o dirigente, e a gente acabou conversando essa semana, eu e o Pai Léo nesse grupo, existem vários dirigentes, do Rio de Janeiro principalmente, e a gente até brincou, falou: "Nossa, acho que vocês estão dirigindo nossa casa", porque, assim, todos os problemas ali que eles relatavam são iguais, né, a gente só muda o endereço, né, que infelizmente todos os terreiros passam pelo mesmo problema aí de várias coisas. Então, acho que esse programa ele vai trazer mais ou menos isso, pra gente ter um pouquinho dessa consciência de o porquê que eu tô dentro de uma gira de umbanda, né, por que que eu sou médium, por que que eu estou e seja de um terreiro de umbanda ou um centro, ou um barracão do candomblé, né, por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Né, então é importante isso. Vamos lá, Rodrigo. Eu concordo com tudo isso, porque a gente esquece, aliás, a gente acha que a gira, ela simplesmente é um sistema automático, né? Ah, essa visão, normalmente, quem está fora, quem é da assistência, quem visita esse universo da Umbanda como assistência e olha os médiuns do lado de dentro, acha que é tudo um mecanismo perfeito, né? O pai e a mãe não tem problema, os irmãos não têm problema, os bastidores são perfeitos, todo mundo chegou no mesmo horário, tá todo mundo equilibrado, e como se fosse ligar ali um interruptor e a gira começa. E não é bem assim, né? E esses pormenores, que são esses bastidores que hoje a gente está falando, eles são fundamentais, às vezes, para entortar uma gira inteira. Ali, depois, inclusive, eu fiz algumas provocações aqui, que eu vou perguntar para o Pai Léo, o que seria aceitável e o que seria totalmente proibido de acontecer numa pré-gira, né? E a gente sabe que, às vezes, uma briga dentro, nos bastidores, ou uma confusão, às vezes é uma coisa boba que pode virar uma confusão muito grande. Como, por exemplo, Vai ser um pode ou não pode com o meu pai de santo? seria mais ou menos isso. Aliás, a gente pode fazer agora, porque já engata. Seria bem interessante. Então engate. Vamos lá, vamos engatar a primeira. O que seria, tipo assim, aceitável? Tipo, não, Tá. dá para corrigir Aceitável e não e aceitável. não aceitável. Então vamos lá, algumas coisas que... Vai ter que explicar ou só falar sim e não? Um sim e não rápido. O médium chegou e fala: pai, eu não fiz banho de erva. É aceitável ou dá para esse médium trabalhar? É aceitável ou dá para Ou trabalhar? dá É a pra... mesma coisa. não. É aceitável ou não? É Ou proibido. aceitável. Isso. Aceitável porque a gente precisa entender que cada um tem sua realidade. Na minha casa, tem muito médico que fala assim: mas tem que tomar banho de erva. Quando a casa é de final de semana, é uma coisa. A minha casa é de segunda-feira. Eu tenho acho que
95% dos médios da minha casa vem direto do trabalho. Como é que eu vou fazer o cara falar, mas ele tem que tomar banho de erva? É difícil, é difícil. A gente está em São Paulo, é trânsito, então eu vejo como aceitável. Aceitável. Não fez o preceito, e aí pode envolver, fez sexo antes da gira. Vamos pegar o sexo, vai que é o pior. Pai, eu transei hoje de manhã. Aí Com a minha esposa, vai? você vai Tô começar casado. a me complicar, porque É pinga-fogo. na minha casa a gente não tem preceito. Então eu venho de uma raiz de 75 anos que a gente não tem preceito na minha casa. O único preceito, né, os dois únicos preceitos que a gente tem na nossa gira é que você não deve tomar bebida alcoólica no dia de gira e você não deve praticar sexo, mas a carne, por exemplo, não teria problema nenhum. Tanto que na minha casa a gente vende coxinha antes da gira, sem problema. Eu já comi McDonald's antes da gira, porque isso não tem problema na minha casa. Agora, o sexo na minha casa tem preceito. No dia de gira não se pode praticar sexo. Ok. O médium participou de uma briga e ele chegou totalmente desnorteado. Ele vem se abrir, ó, briguei com meu chefe, ou briguei no trânsito, tô fora de controle. É aceitável que ele vá na gira, mas talvez seja inaceitável que ele dê consulta. Mas para mim eu acho aceitável, porque a gente tem que acolher, por mais que ele está com problema. Mas aí eu acho que vale a pena a gente conversar com ele e falar: ó, isso não é a postura, hoje você não está equilibrado, então hoje você pode até incorporar, Mas não dá mas nós atendimento. vamos te reequilibrar, mas por favor não faça isso. Até porque, gente, se você ficar também só fazendo isso, isso vira um vício do próprio médium, porque nunca ninguém está 100% equilibrado. Quem fala que está 100% equilibrado, você pode tomar 20 banhos de ervas. Alguma coisa vai desequilibrar. O Pai Léo mesmo citou aqui. Às vezes ele chega equilibrado, acontece alguma coisa lá no terreiro, acontece, quebra alguma coisa. Às vezes, essa segunda-feira mesmo, né? Na segunda passada, na verdade, a gente chegou no terreiro, acabou a luz. Deu um problema lá na rua, a rua inteira ficou sem luz. E aí você já começa a pensar: meu Deus, e agora? Acaba a luz. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai organizar a Só gira? para o pessoal entender, né? A nossa gira começa às 8. Nós chegamos no templo por volta de umas 5 da tarde. Começamos a arrumar as coisas, limpar o que tinha que limpar, alguns médios já estavam chegando. E aí, quando foi umas 5h30, 5h40, acabou a luz. A luz só foi voltar por volta de umas 6h30. Então, aquilo já começa a te passar 1 milhão de coisas na cabeça. Eu vou fazer a gira? Vou fazer a gira à luz de vela? Ou não dá para fazer? Vai ser segura a gira? Porque, por exemplo, por que eu falo isso de seguro? A gente tem escada na nossa casa. Tem perigo de algum médium se ferir? Aí você fala, tá, mas e aí? Então é melhor eu cancelar a gira? Mas se eu cancelar a gira, e se volta a luz? E outra coisa que as pessoas precisam entender, né? Eu falo isso, desculpa até falar desse assunto agora, mas tem muita gente que caga a regra na internet que não tem, gente, com todo respeito, 1% de experiência de terreiro. É fácil você ficar na internet quando você é um bandista de sofá. Agora, quando você vive a realidade de um terreiro, quando você sabe a realidade e a dificuldade que é ter um terreiro, ter uma corrente, tem as coisas que não dá para fazer. Por exemplo, 6h30 da tarde, para eu cancelar uma gira é tarde. Por quê? Porque A maioria 6h30, das pessoas já estão em eu já tenho caminho. gente na rua, provavelmente na minha... A gente já tem fila na já porta. tenho fila de assistente, e 6h30 da tarde, 90% dos meus filhos de santo já estão em trânsito para o terreiro. É o cara que está no ônibus, é o cara que está no metrô. Eu tenho filho de santo que toda segunda-feira vem do interior e ele sai de casa, né? Eu sei que eles sempre assistem, o Eric e a Bárbara, um beijão para eles. Eles saem de casa em dia de gira, eles trabalham home office e eles já se programam na segunda-feira. Para eles chegam às vezes no meu terreiro por volta de 7, 7h30 às vezes, porque eles vêm de Campinas. Eles saem de casa 3 horas da tarde. Então, 6h30 da tarde, o cara já está praticamente aqui em São Paulo. Então, a gente precisa... Está preso na marginal. Então, a gente precisa entender, talvez da maioria dessas coisas do aceitável, eu vou falar aceitável. Por quê? Porque eu entendo a dificuldade do médium e eu acho que a gente tem que privar outras coisas. É o que a mãe Priscila falou. O médium pode ser que ele não toma um banho de erva, mas ele está ali de corpo e alma, ele está com vontade. Agora, Não, e até tem um mesmo... médium que tomou o banho e está ali com o intuito errado. É o que eu ia falar. E até mesmo o médium entender que por mais que ele desequilibrou, por algum motivo ele não está bem e tudo mais, aonde que ele vai equilibrar? É dentro do terreiro. Mas ele não vai dar consulta? Aí isso é muito particular de cada um. Eu já dei consulta com as minhas entidades e eu não estava bem.
estava com alguns problemas, mas eu consigo separar isso. Tem médios que não conseguem, tudo bem, né? Então, assim, eu consigo me desconectar dessas coisas e deixar minha entidade trabalhar, minha entidade fluir, porque é uma parte mediúnica que eu tenho. É porque é justamente essa pergunta, não, para a mãe Priscila Mas ainda. deixa eu só complementar para ela. É. Uma coisa que me irrita é você atender gripado. Gripado é dar- complicado. Nossa, como é ruim, gente. Não, isso é ruim. Nossa, Mas você o- tá lá com o preto velho, com o nariz Escorrendo. Eu tô falando que agora eu tô com coriza, Hum. então, nossa, como é ruim você ter essa coriza incorporada. Não, porque a mãe Priscila está falando uma coisa que faz parte dessa pergunta. Então, por exemplo, uma pessoa que vive com problema ou está momentaneamente triste, entra nisso, então. Ela vai, tipo, horas antes da gira, ela, ai, mãe, queria sentar, tô com a cabeça preocupada, seja uma conta, seja uma briga conjugal. Então, isso entra nisso também, para a pessoa tentar separar Entra o momento, nisso, né? porque se a gente começar a achar que a gente sempre vai ter uma conta para pagar, Ninguém vai trabalhar. a gente sempre vai ter um problema, a gente sempre vai ter brigado, ainda mais que a gente que mora em São Paulo, a gente sempre vai ter xingado alguém no trânsito. Gente, é normal, né? Todo mundo é ser humano, ninguém é santo. Então, a gente tem que quebrar isso, porque às vezes vira uma muleta do médium. O médium nunca, não tô bem. Tudo bem, existem casos e casos, tem pessoas que fazem tratamento, mesmo depois de antigo dentro da corrente, mas uma coisa que a gente sempre ensina na nossa casa até porque a gente tem a gira fechada de quarta-feira, que é um momento do médio realmente cuidar, acender sua vela, não tem assistência, então é o momento da casa, né, da espiritualidade com o médio ali, mas um dia de consulta, a gente tentar zelar por isso. Por isso que na nossa casa tem a sala de cura, tem a sala Irmã Ângela, tem a sala de mentor, tem a sala a casa de Exu, né, vários pontos ali que o médio ficando ali 10 minutos sentadinho, ele vai se equilibrar, ele vai entrar naquela energia de se doar e de receber, porque muitas vezes a gente está doando aquela energia, a gente está recebendo o triplo, né, de bênçãos ali da nossa espiritualidade, da nossa entidade. Às vezes alguém que vai passar em consulta com a gente é algo que a gente precisa ouvir e dar um tapa na nossa cara e falar, você está sofrendo por isso, mas olha, o problema da outra pessoa é bem muito pior. Então, às vezes, a gente precisa estar ali, a gente precisa ouvir certas coisas, então, às vezes, não ficar usando isso toda hora de muleta, né? Você polêmico. Pode ser polêmico. E a mãe Priscila não vai concordar com a minha polêmica. Um médium que chega para mim e ele fala, pai, eu não estou bem para trabalhar hoje, porque eu tenho problemas externos. Se esse médium for um cambone, eu fico quieto. Se este médium que fala isso para mim é um médium da corrente de consulta e de incorporação, eu vou até respeitá-lo, mas eu não concordo em 1%. E vou explicar o porquê. Porque o médium, que é um médium de consulta, ele tem que ter a experiência de poder estar com o maior problema lá fora e isso não interferir o trabalho dele lá dentro. Se o problema lá de fora interfere no problema, interfere na vida mediúnica dentro, a ponto de atrapalhar ele no momento de gira, nós que erramos. Nós que pegamos uma pessoa sem maturidade e botamos na corrente. Essa é a verdade. Então, vou botar um pinga-fogo, vou agravar esse problema. O médium está praticamente ou atestado, já está com atestado, ou está com todas as evidências de uma depressão. Como é que ele se porta nesse ponto? É aceitável, mesmo que ele queira trabalhar, ou ele precisa parar? Não Já é. com caso de depressão Sempre- quase que prescrita. Sempre vai ser aceitável. Sempre a casa vai acolher. Só que aí a gente vai de novo partir para aquela questão. Gente, mais uma vez, é a minha visão teológica e pessoal, tá? E acho que nós temos embates, que a mãe Priscila não concorda com essa minha visão. Mas a minha visão é, eu posso ter um médico com depressão com maior problema. A partir do momento que ele bota o pezinho dele para dentro da gira, ele tem que separar as coisas. Pai Léo, mas se ele vai separar as coisas, como que ele vai se cuidar? Ele vai se cuidar. E aí vai o outro lado. Minha casa tem gira de segunda, mas tem gira de quarta-feira também. Quarta-feira é gira fechada, é gira de desenvolvimento, é gira para os médiuns se cuidarem, para cuidar dos seus oris, para cuidar das suas coisas. Então, o que que nós fazemos? Na segunda-feira, que é atendimento, você vai incorporar teu preto velho, você vai ajudar o próximo e saiba separar as coisas. No final da gira, conversa com uma entidade. Vamos fazer um tratamento, vamos cuidar de você. Só que, mais uma vez, o cuidar de você não pode impactar no seu trabalho mediúnico. Por quê? O seu trabalho mediúnico de incorporação é para o próximo, é para o terceiro. Imagina você, Rodrigo, e você vai entender.
Talvez você nem está concordando comigo ainda, porque eu sei Não. também que você tem um pensamento diferente de mim nesse aspecto. Eu vou, se for um caso muito grave de depressão, eu poderia olhar de outra forma. Então vamos lá. Você pega um médico, tá? Um médico. E aí o médico tá lá e aí ele tem que atender e ele atende no pronto-socorro, porque o terreiro de Umbanda é um pronto-socorro Chegou um espiritual. cara baleado ali. Chegou um cara baleado. Aí, no meio do atendimento do cara baleado, esse médico descobre que ele tá com um problema muito grande. O filho dele tá passando mal, alguma coisa aconteceu e tal. E aí ele deixa de atender porque aconteceu alguma coisa lá fora. Não. Ele tem que saber separar. Ah, pai, não, mas o médium sim, o médium de terreiro de Umbanda que dá a consulta, ele é um médico de pronto-socorro. Sabe por quê? Eu entendo as tuas dores, eu entendo a tua depressão, eu entendo o teu problema. Só que o que isso tem a ver com o coitado do terceiro que tá lá na fila desde as 6h30, tomando chuva e querendo consultar com a tua entidade? Ah, mas não existe outro médico que pode suprir? Sim, pode existir. Mas não é essa a questão. A questão é a que ponto eu aprendi a separar papéis. Se eu não aprendi a separar os papéis, está errado. E eu não estou falando que na minha casa não aconteça, eu não estou falando que não é assim, não estou falando que não pode acontecer, eu estou falando que no mundo ideal eu não vejo desse jeito. Sei que alguns médios passam por problemas, eu também já passei por vários problemas. Mas o propósito, o intuito tem que ser maior. Vou dar um exemplo bem básico para vocês, porque eu acho que talvez das coisas mais difíceis de uma vida espiritual, o luto e a morte ainda é o mais difícil do ser humano poder entender. Há alguns anos atrás, e a mãe Priscila é melhor de data do que eu, quanto tempo faz que a mãe Amélia já desencarnou? 2 anos? 3 anos? Por aí, né? Mas nós tivemos o caso de um desencarne de uma dirigente, a matriarca da minha raiz, né, a mãe Amélia, e assim que ela desencarnou, o meu próprio pai de santo, que estava no velório e tal, que mandou mensagem, ele falou, olha, seria interessante, como ela é a nossa matriarca, que nós cumpríssemos todas as casas, pelo menos 7 dias de luto, com as casas fechadas. E aí o filho dela, carnal, estava velando a própria mãe, filho carnal e filho de santo, falou, não, de jeito nenhum. Isso era um sábado, se eu não me engano, um domingo, era final de semana. Ele falou assim: não, de jeito nenhum, amanhã, que é segunda-feira, a gente vai abrir. Mas como assim vocês vão abrir? Vai abrir, vai ter gira normal. Porque as pessoas que consultam não tem a ver. E outra coisa, seria a vontade dela. Porque se fosse eu que tivesse morrido, minha mãe faria a mesma coisa. Por quê? É o propósito. O propósito de ajudar o próximo. Porque, desculpa, gente, eu sei que a depressão é um mal, eu sei de tudo isso. Mas se você bota a tua depressão em cima do teu trabalho mediúnico, você está sendo egoísta. Entendeu? Não que não vá ser cuidado, tem que cuidar, sim, tem que cuidar do médium, tem que cuidar. Mas não pode impactar o trabalho mediúnico. Então, mas aí o médium também tem que se cuidar na parte física, né? Tem que fazer uma terapia, tem que passar nos seus trabalhos e não colocar só a culpa na espiritualidade. Ele tem que estar clinicado, né? A espiritualidade, ela vai conduzir, ela vai ajudar nesse processo e tudo mais, né? E aí o melhor local do médium estar é dentro de um terreiro. Esse gancho que a minha Priscila falou é importantíssimo. Médium de Umbanda tem que fazer terapia. Na verdade, todo mundo tem que fazer terapia, mas médium de Umbanda tem que fazer terapia. Eu passei por um quadro de depressão que, infelizmente, eu acabei desenvolvendo por causa de próprios momentos que eu passei, inclusive no próprio terreiro que eu fazia parte. Mas, enfim, quando eu vi... Qual é o nome do terreiro? Suspense. Mas, assim, quando eu vi que eu não tinha condições psíquicas para trabalhar, porque eu comecei a tomar tarja preta, literalmente, eu pedi a suspensão. Eu pedi, porque eu acho que aí também vai da dignidade do médium. O médium tem que saber o limite dele, né? Eu estava tomando 2 remédios controlados, eu não estava mais conseguindo nem... E o que mais me entristeceu é que quando eu me vi ali para ser tratado, o meu trabalho teve que ser acelerado. Não, vai rápido porque tem que atender outras pessoas. E ali eu vi que realmente eu precisava de ajuda a mais. Foi um dos motivos pelos quais me entristeceu muito. Mas assim, eu acho que todo médium sabe o seu limite. Então assim, é claro, se você está com problema de pagar conta, se você está triste com o teu emprego, eu estou triste... Gente, isso daí não tem nem o que falar. Se eu chegasse para um dirigente e falasse, eu estou triste porque eu tenho que pagar a conta, o dirigente vai falar, se você não está conseguindo nem lidar com a sua vida e você está triste por isso, me desculpe, você não pode nem ser médium. Aí eu também concordo.
Então, em casos depressivos sérios, que a pessoa realmente está se vendo fora do controle, está tendo problema de concentração, ela tem que ter a dignidade de pelo menos manifestar e claro, né? Apresente para o seu pai de Mas santo, atestado eu médico, diria né? mais, Rodrigo. Mostre tudo, né? Até mesmo se o médio está passando por isso, ele tem que sinalizar. Mas também o pai de santo também tem que ter esse O bom tato. senso, né? Porque ele vê que o Sabe, o médium não pai tá, tem né? que olhar para o filho. É lógico, tem coisa que a gente não consegue Porque vai olhar, às afetar na vezes sai. incorporação, né? Não é só na incorporação, é no trabalho mediúnico do cara, o cara fica mais distante, tá mais difícil. O pai e a mãe tem que estar mais ligado nisso. Mas aí eu vou ser polêmica também agora. Pinga Porque fogo de novo. muitas vezes o pai tem que olhar para o filho, mas quem olha para o pai? Né? Bingo. Porque a gente tem que entender o quê, né? E é uma das discussões que a gente teve nesse grupo também em relação a isso. Porque a gente fala tanto do filho, mas muitas vezes o pai, a mãe, o dirigente, o padrinho, madrinha, aí cada casa vai ter a sua forma de falar, passa por problemas pessoais. E se o pai entrar numa depressão, como é que faz? Às vezes o pai, a mãe pode acontecer, passa né? por uma perda, por um desencarne de alguém, né? Então, muitas vezes aí é o egoísmo, né? Porque às vezes a gente não está bem, realmente a gente não está, às vezes, com a mente, e os meus filhos de santos já me conhecem, então eles sabem quando eu não estou bem, às vezes nem conversam, tentam conversar de outra forma, porque às vezes realmente a gente não está num dia legal, aconteceu alguma coisa ali, a gente também tem nossos problemas pessoais, né? Mas a cobrança em cima dos dirigentes é muito maior, porque a gente tem que estar ali 100%. A gente brinca com isso, né? O médio, ele pode faltar, o médio pode ter esse luxo de falar: olha, não posso trabalhar, mas o dirigente, se ele tiver com a depressão, ele vai ter que abrir a gira dele, ele vai ter que estar ali. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, porque é o nosso trabalho, é a nossa obrigação ali, e muitas vezes a gente não consegue sentir Se eu algumas sou um coisas. médio e eu deixo de ir na casa, eu impacto a É. minha vida espiritual. Agora, se eu sou o dirigente e deixo de ir na minha casa, por exemplo, vamos supor, amanhã eu tenho gira, que é quarta-feira, né? A gente está gravando isso numa terça. Aí você não vai? Mas se eu resolver não ir amanhã, o que vai acontecer? Quem vai abrir não vai ter gira, não vai abrir, e aí são 50 pessoas. Então, a nossa vida impacta do outro. E do médio Por isso que também. para ser dirigente tem que ter missão e não é só fazer um Só um curso. curso, Porque existem essas coisas e a gente precisa parar para pensar também, né? É o olhar para o outro. Assim como a gente olha como médio, eu preciso, né? Não, tem pessoas que passam com a minha entidade, tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que estão com problemas muito, muito, muito piores, né? Tudo bem que cada problema, né? A gente não vai medir o problema do outro, que cada um sente da forma que precisa sentir. Mas a gente tem que entender isso, né? Se nós escolhemos ser médios, se nós escolhemos ter essa missão, então a gente tem que estar ali, de coração aberto, e entender que a espiritualidade também vai nos receber de coração aberto, e a gente vai sair melhor. A gente vai sair com uma palavra, a gente vai sair com um sentimento, com um agradecimento, e muitas vezes desses momentos que a gente não está bem, alguém da assistência vem dar uma palavrinha, a espiritualidade dá uma forma de mostrar que nada é por acaso, que você tinha que estar ali. Então a gente tem que começar a acreditar mais. É o que eu falo, é o automático. Muitas pessoas vivem no automático, acham que é só a incorporação, e a espiritualidade é além da incorporação. A espiritualidade é o sentir, é você estar ali de coração aberto, né, de realmente se conectar com a sua religião. Se a Umbanda é minha religião, então o melhor lugar que eu tenho que estar é dentro de um terreiro de Umbanda, não é deitado na minha cama. Silêncio profundo. Agora, bom, eu acho que esse o Pai Léo já falou, esse é inaceitável, né? Ingeriu bebida. O média chegou lá e fala: pai, eu tomei umas 2 cervejinhas no happy hour. Vai ficar na assistência. Não tem Esse jeito, nem né? cambonar, Mesmo que ele esteja Não, bem, não. ele foi sincero: ó, pai, eu tô legal, vim dirigindo, Não. mas eu tomei uma cervejinha. Não, bebida alcoólica é uma coisa que eu não abro mão, sabe por quê? Porque a bebida alcoólica é uma coisa que depende só dele. E por que eu tô falando isso? É mais fácil deixar um médium que praticou sexo antes da gira do que tomou bebida alcoólica. Vou explicar o porquê. Já teve casos na minha casa de cônjuges que não aceitavam a Umbanda. Isso é uma coisa, infelizmente, comum. Então, eu já tive médium na minha casa, por exemplo, que o cara frequentava a casa e a namorada não gostava. A namorada fazia questão de só transar com ele em dia de gira para ele não ir na gira. E aí, o que o cara faz? O cara, separa da namorada? Não é tão simples assim. Então, ele já sabia desse problema todo que ele tinha,
Então, ele ia transar com a namorada, tomava seus banhos, se preocupava, tal, e ia pra gira. Lógico, isso era de manhã, né? A gira era de noite. Porque isso também é uma grande questão, porque a gente também tem que entender o porquê que não pode praticar sexo. Não tem nada de pecaminoso. Também Não tem nada a ver, é questão de ectoplasma, é questão de reserva energética, mas aí o papo fica até chato com o programa de Aí rádio. vão falar que a gente é kardecista, né? Mas é a realidade, porque não é pecado. Não. Então, mas agora bebida alcoólica não. O cara não. Ah, mas alguém me obrigou a beber. Não, ninguém vai te obrigar a beber. Então, tomou bebida alcoólica, não Tem participa. alguns aqui que repetiram, não vou falar, mas, por exemplo, o médium chegou no terreiro, pai, esqueci minha guia, esqueci a caixinha da identidade, eu vim direto do trabalho, não deu para passar em casa, aceitável? Dá para ele trabalhar sem nenhuma guia, sem nada? Dá para trabalhar sem guia, porque também a gente não precisa usar guia como muleta. Aliás, eu sou um cara extremamente relapso com isso, principalmente com guia, porque assim, eu venho de uma casa, na casa do meu pai de santo, a gente tinha uma guia de trabalho, uma guia. Então, qualquer gira, direita, esquerda, baiano, qualquer gira era uma guia só. A gente não tinha nem a guia do nosso orixá, era uma guia colorida do terreiro. Então, eu sou um cara que não gosta de trabalhar com várias guias. E já aconteceu comigo, pessoalmente, eu dirigindo o trabalho, de hora que eu acabar o trabalho, eu olhar e falar, ixi, esqueci de botar minhas guias. Chegou Então, lá, eu já comandei gira sem guia no pescoço. Então, a questão é, você trabalhar sem a guia, você trabalhar sem um apetrecho de identidade, é indisciplina. Se é indisciplina, o que eu vou fazer? Que já aconteceu na minha casa. Eu chego pro médico e falo, tudo bem, hoje você vai trabalhar. Se você esquecer de novo, você fica na assistência. Já era. Então, a primeira vez da tua indisciplina, beleza. Foi relapso. A segunda, não vai ter. E para fechar, o médium chegou, tá com carrego, pegou de algum lugar. Ele fez preceito, mas ele tá acima do bem e do mal. Ele chega mal, primeira coisa que ele procura, pai, mãe, você já vê que ele tá um traste. Dá para trabalhar depois que equilibrar esse médium, fazer um descarrego nele? Aí é que tá. Aí a gente vai falar da importância de você chegar antes na gira. Você chegou antes, o dirigente já viu ou você falou, sem problema nenhum. E já aconteceu algumas vezes na minha casa. Leva na casa de Exu, faz uma desobsessão, limpa o cara, vamos trabalhar. E bola para frente, né? Já aconteceu do médium chegar, mas está atrasado? Já. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava na casa do meu pai de santo e eu estava carregado. E eu sabia, sabe? Porque eu sou médium que não sou médium de transporte, então eu demoro para perceber quando eu estou carregado. Mas quando eu também estou carregado, aí ferrou. E isso estava comigo. Eu falei, caramba, eu estou carregado. Eu tenho certeza que eu estou acompanhado hoje. Só que na casa do meu pai de santo, eu era um dos médiuns mais velhos, as coisas eram mais difíceis. Você não tinha simplesmente alguém para fazer uma desobsessão, enfim. O que eu fiz? Era uma gira de preto velho. Falei, pai, o senhor vai precisar me ajudar hoje. Então eu fui para o terreiro, meditei, coloquei minhas coisas, não tomei banho de água, porque não adiantava, eu já estava carregado mesmo. Fui para a gira, o pai João veio, foi difícil incorporar, não foi fácil, mas ele conseguiu vir, conseguiu se manifestar. Ele trabalhou a gira inteira. Quando acabou a gira, ele chamou meu pai de santo e falou, precisa agora fazer a desobsessão porque ele está carregado. Então, assim, já aconteceu, mas não é o normal. Por isso que é bom que você faça antes, trabalho normal. É isso aí. Acho que tem mais alguma coisa, mãe Priscila, que é impensável? Não, é que tipo, que atrapalha uma gira é os pensamentos. Às vezes a gente tá citando tantas coisas, mas às vezes a pessoa tá lá com pensamento de fofoca pro irmãozinho do lado, tá falando mal da incorporação do irmãozinho do lado. Isso são coisas, às vezes, Que quebra, né? que quebra a corrente, né? A gente sempre fala isso, ninguém precisa ser um melhor amigo, mas dentro de uma corrente ali, dentro do terreiro, todos precisam se respeitar, né? Todos precisam se enxergar como irmãos, né? Então, precisa disso. Então, por mais que às vezes você não gosta daquela pessoa por algum motivo, né? Mas lá dentro a gente precisa ter esse olhar de irmão, esse olhar amigo e não ficar nessas fofoquinhas, nesses grupinhos, disso e daquilo, né? Isso é muito prejudicial para um terreiro. Infelizmente acontece porque lugar que tem ser humano, né? Existe a fofoca, existe a conversinha paralela, ainda mais hoje que é o grande vilão de todo terreiro, é o WhatsApp, é Instagram e tudo que as pessoas se comunicam hoje, né? Feliz era a gente que desenvolveu que a gente não tinha isso, né? A gente só via os nossos irmãos de santo na outra semana, que se quisesse falar, você tinha que ligar. A fofoca só ia partir na outra semana, né?
O Pai de Então, Santo tinha uma frase que ele, quando fazia alguma gira um pouco mais, às vezes uma gira fechada, de obsessão principalmente, ele fazia uma gira um pouco diferente. Ele falava assim: a gira acaba na hora que a gente bate o sino. Bateu o sino, acabou. Ninguém comenta, ninguém fala, acabou. O que foi feito aqui não se comenta. Não tinha WhatsApp e realmente ninguém mas hoje a comentava. gente sabe que existem os comentários no WhatsApp, É. né? E depois a gente acaba, às vezes, até descobrindo essas coisas de médios, e dentro da nossa casa a gente tem um olhar, às vezes não chega, né, no momento certo, mas sempre que chega alguma coisa em relação a isso, a gente toma, assim, atitudes, a gente afasta médio sim, porque precisa ter esse olhar e esse zelo pela corrente, né, independente quem seja, você precisa sim, zelar e tomar esse cuidado aí para que a corrente não se quebre, né, e principalmente em dia de gira aberta, porque existem vários pensamentos voltados ali no nosso trabalho, né, são espíritos que querem sim atrapalhar a gira, são espíritos negativos que vão utilizar essas pessoas com a cabeça um pouquinho mais fraca, de médios mais, né, com a mente um pouquinho mais quebrada, então o médio vai viver carregado, por isso que eu falei que isso não pode virar uma rotina, porque quanto mais você dá fogo, "Ai, filhinho, fica ali sentadinho, sei lá", toda gira ele vai estar carregado, porque vão ter espíritos negativos que vão usar daquele médio que perceberam que é mais fraquinho ali, às vezes na mente, porque está passando por algum problema, então o dirigente também tem que ter esse olhar de não sustentar isso e falar assim: "Não, você está bem, vamos lá para agora tomar um passe lá, você vai melhorar e você vai incorporar a sua entidade, você tem que confiar na sua entidade. Porque aí qual que é o trabalho? Você não confia na sua entidade? Você não confia que a sua entidade vai te limpar? Você não confia que a sua entidade vai te equilibrar, né? Não é só o outro que vai te equilibrar. Então, é uma coisa que a gente ensina isso muito para os médios do Divina Luz. É uma forma que eu aprendi também com a minha mãe de santo, o pai Léo também aprendeu com o pai de santo dele, né, e é uma forma que a gente tem de passar para os nossos filhos, né, você tem que confiar na sua entidade. Então se você está mal, o melhor lugar é o terreiro e às vezes a melhor coisa é você estar incorporado para sua entidade cuidar de você. É, a minha mãe de santo falava uma coisa bem interessante, ela falava assim: pode notar que a turminha da fofoca é a primeira que dá trabalho. É a primeira que não É a primeira a acredita. dar trabalho, é a que menos paga mensalidade, é a primeira a reclamar de tudo, é a primeira a não limpar o chão, Mas é a a primeira primeira a a não dedar levar todo as mundo, né? velas. É. Só que o que acontece? Ela falava uma coisa engraçada, ela falava assim: o fofoqueiro, ele tem tanto tempo para olhar para os outros que ele esquece dele. Então, quando vai olhar para as próprias dores dele, ele tá todo torto, ele tá todo errado, ele acaba levando fofoca, a fofoca acaba voltando até ele. Até hoje, eu já participei de alguns terreiros, eh, todo fofoqueiro que começou a plantar, ele colhe no final. Inevitavelmente, é aquele que atiça o grupinho, é aquele que cria fofoca, é aquele que cria as fake news, ou aquele que gosta de provocar, Morreu sentado em vai uma sobrar. pedra, É, porque Xangô ele responde, né? escreveu a É. justiça, quem E deve. Numa casa de umbanda, que é uma casa de justiça, que é uma casa de Xangô, você se vai você criar dever lá, problema? você vai pagar lá, É, amigo. não tem jeito. E assim, é isso que eu fico pensando, a gente está numa casa de umbanda para melhorar, né, porque todo mundo tem problema, todo mundo vai ter um calinho ali doendo. Agora, pô, você criar intriga, que nem a mãe Priscila falou, né, em primeiro lugar, não existe em terreiro algum, você que está nos ouvindo aqui, você pode estar no Acre ou pode estar lá na última cidade do Rio Grande do Sul, me perdoe se eu não falei quem está Do mais lá para cima, Oiapoque ao do Chuí. Oiapoque ao Chuí. Ninguém vai falar aqui: "Ah, eu amo 100% todos os meus irmãs e irmãs na mesma intensidade". Mentira, porque até na família a gente gosta de alguns e outros a gente não gosta. Mas a política do bom senso, a política da descrição, é claro que você vai ter um grupinho que você gosta mais, alguém que você se identifica mais, porém, ter um grupo de afinidades não quer dizer panela. É esse o problema. Quando a panela é feita, parece que ela cria ali um grupo para se vingar do resto do terreiro. E isso é o principal elemento que quebra. Só que o agitador sempre vai se ferrar. Em todos os lugares que eu passei até hoje, o agitador sempre se ferra no final. E aí isso vai acabar alavancando em quê? Vai acabar alavancando, não, atrasando, né? Toda a sua espiritualidade. Porque os teus próprios guias vão falar: se você é uma central de fofoca, o que você está fazendo dentro de um terreiro? Às vezes você tem uma oportunidade de melhorar. E é que nem a mãe Priscila falou, a gente aprende mais fora da área da gira, da auréola, né?
que é a parte onde existem os trabalhos, a gente aprende mais aonde? Num dia de limpeza, que ninguém quer ir para limpar a casa. Ali você conhece quantas pessoas que eu fiz um pré-julgamento e num dia de limpeza, num dia de manutenção, ou numa festa eu falei, pô, não é que aquela pessoa é legal? Ô, gente, provavelmente Né? aquele que mais fala é o que menos faz. É o que menos faz. Porque muitas vezes, às vezes, ele nem tá vendo o que o outro tá falando. E às vezes acontece isso, né? Às vezes o médico chega tarde, e às vezes vai questionar o outro que tá sentado, mas não chegou mais cedo, não viu o que o outro já fez. E aí é o grande erro, né? De você ficar olhando pro outro. Olha pro seu trabalho e se o outro não fez, vai lá e faça e para de ficar julgando o que um deixa de fazer. Isso me irrita, isso é uma coisa que me desequilibra dentro do terreiro, porque você não tem que ficar julgando, o outro tá sentado, e daí que tá sentado? Levanta você e vai fazer. Né? Então a gente tem que parar com essas briguinhas bestas que existem. A gente sabe que todo terreiro existe e infelizmente isso a gente não vai nunca quebrar, porque faz parte do ser humano, né? Mas os dirigentes precisam estar sempre em alerta em relação a isso. Eu vou dar um exemplo meu filho de Xangô, metido e arrogante, como eu sempre fui. Teve uma vez que eu ficava putíssimo da vida, porque algumas pessoas não compareciam na limpeza da casa. E aí, beleza. Eu ficava putíssimo, porque sempre alguém inventava uma reunião, um problema, num domingo ainda, sabe? Que é uma coisa que não dá problema nenhum. E eu fui reclamar com o Preto Velho sobre isso, a minha indignação. E aí eu falei assim, poxa, mas não é possível, as pessoas sempre arranjam uma desculpa para vir. E aí ele virou para mim e falou assim, mas você estava feliz de limpar? Eu falei, eu estava lá limpando com todo amor. Ele falou assim, se fosse uma festa e aquela pessoa não fosse, você ia ficar assim indignado? Eu falei, não. Por quê? Porque ela não aproveitou a festa. Eu falei assim, então você não estava aproveitando a limpeza, você não estava feliz lá também. Toma. Eu calei minha boca, calei minha boca. Daquele dia em diante, eu falei assim, olha, eu pretendo melhorar, mas eu também não pretendo mais reclamar. Quer dizer, se você está lá, faça por você. Claro, se você vê que o pessoal está malandrinho, passe para o seu pai de santo. Olha, existem regras e aquela pessoa não está respeitando. Ponto final. Dali em diante é com o pai de santo. É um problema a menos que você tem para ficar nervoso com o irmãozinho do lado. Porque pode ser que realmente aquele irmão teve um problema e você não está na vida dele. E se ele está dando um drible, está querendo enganar, ele está enganando a ele mesmo. É aquela história do Preto Velho. Se você não tivesse preocupado na festa porque você estaria se divertindo, é porque também na limpeza você também não estava feliz. Então, quer dizer, é porque você tem horas também não que queria estar ali. A gente precisa repensar. E parar de ficar julgando os outros, porque pode ser um momento que nós não vamos estar numa limpeza por algum motivo. Né? Então, às vezes as pessoas cobram tanto do outro. Todo mundo tem teto de vidro, né? Porque eu já vi um reclamar hoje. Aí passa um mês, ele é o primeiro a faltar também. Então, vamos parar de julgar. Vamos para a nossa oração, que já passou da hora. É isso aí. Não esqueçam de colocar água aí para fluidificar e vamos para a nossa oração. Então vamos hoje para a prece, uma prece ligada aos médiuns. Ela se chama Oração aos Médiuns. Juntos em oração. Deus Todo-Poderoso, permita que os bons espíritos me assistam na boa comunicação que eu solicito. Preservai-me da presunção de julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo o sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai-me a alguém a ideia de me advertir e a mim, humildemente, que me fará aceita a crítica com reconhecimento, para que eu possa aceitar e melhorar a partir de mim e não a partir dos outros. Permita que os bons conselhos dos espíritos possam chegar a todos de forma plena e com alegria. Faça-me sentir sempre tentado a recorrer à prática do autocontrole e também da autopunição, pois eu também sou passível de errar e não posso me julgar assim como eu tenho que julgar os outros irmãos. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou que possa vir a me envaidecer da faculdade, que vos aprove a conceder-me e peço que retire de mim toda e qualquer forma de negatividade
e que eu possa me recompensar a partir das minhas boas práticas. Permita-me que, se for de uma forma desviada a minha finalidade providencial para a boa espiritualidade, que eu seja corrigido e que eu possa acordar a partir dos meus próprios erros e dos frutos positivos que irei postar a partir de hoje. Faça, enfim, que me desvie da total finalidade de fazer o mal, de julgar e, acima de tudo, que eu possa ser um adepto do bem para todo o meu caminho espiritual e moral dentro e fora do meu espaço espiritual. Que assim seja. Vamos pedir para que fluidifique nossa água, pedindo a todas as nossas entidades, nossos orixás, trazendo a energia de nosso Pai Oxalá, de toda a energia de paz e amor que existe na nossa Umbanda. Então, que essa água seja fluidificada, cada um pensando naquilo que precisa, trazendo a tranquilidade necessária para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Que assim seja. Bom, e é nesse clima, então, que a gente encerra o nosso programa. Programa legal, um programa interessante. Olha que a ideia do Rodrigo foi boa, hein? 1 em 1 milhão. Tudo bem que a gente tinha que falar mais coisas da assistência, então a gente tem que abrir um programa depois sobre a gente já fez da assistência? Eu acho que não. Uma salva de palmas para mim. Obrigado. Minha vaidade agora foi lá pro É teto. o ego, olha o ego aí. O ego já dizia Zélio Fernandino de Moraes com o Caboclo das Sete Cruzilhadas. O ego é o poço do médium. A gente pode falar no próximo programa sobre a visão de uma assistência, como se portar no terreiro, ou para quem está indo pela primeira Acho que a vez, gente já fez isso daí. ou os riscos de não cair numa cilada, o que é um passe, o que Vamos não é ver, um passe, se a gente não fez, a gente vai fazer. o que pode né? ser permitido na Umbanda. Ia dar um programa. Não passe, o que você deve É o pensar? Datenão da Quando Umbanda. você está tomando um passe da entidade, o que você deve pensar? Pode massagem na hora do passe? O médium pode te tocar? Bom, põe aí no nosso E é grupo pra gente assim, não esquecer, senão a gente Já esquece. sabe que esse tema não é bom. Um abraço, mãe Priscila. Não teremos esse assunto. Não teremos, Léo, porque ele já está puxando polêmica agora, imagina com a sua. ditadura já cortando o programa. Bom, Baixamos a lei magnística no Rodrigo. não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar e de apoiar o nosso canal também aqui no Apoia-se. Pai Léo das Pedreiras, lembrando que o Instagram do Pai Léo foi derrubado, não sabemos o porquê, mas a gente não conseguiu recuperar. Se você nos ouve, se você é nosso seguidor e você consegue fazer isso sem cobrar, que a gente foi pesquisar e é caríssimo, fale com a gente aqui, chama no Léo Del Peso, que está aqui ou no meu Léo Del Peso. Priscila das Águas aí. No TikTok, quem sabe Pai a Léo gente das consegue- Pedreiras. A gente consegue recuperar, porque a gente tava ganhando bastante seguidor lá, né? E de repente fomos derrubados sem entender E o outra porquê. coisa, viu? Quer ajudar o nosso canal? Poxa, eu gostaria de ajudar financeiramente o nosso canal. Tem o Apoie-se, mas tem também a lojinha do TikTok Shop. É. Estamos no TikTok Shop. Você entra no nosso TikTok e lá tem um monte de produto que você compra e a gente ganha uma porcentagem em cima. Então vai lá, um monte de coisa legal. Tem tênis, calça, aquelas calças, como é as calças, mãe Priscila, que você usa? Ah, não lembro agora. Calça, tem Várias elemento de coisas legais. macumba, tem saboneteira, tem de tudo lá, tem escova de dente, tem essências, várias coisas. Boa noite, Rodrigo Ressuti Muniz. Boa noite, Pai Léo, mãe Priscila, os irmãos e irmãs, uma boa semana. Até o próximo programa. Não deixe de colocar as suas sugestões para temas e perguntas. Um abraço a todos. Quem quiser mandar mensagem pro Rodrigo, manda onde? Manda no Umbanda e Consciência, que eu vivo quebrando pau ali. Pai Léo não quer terminar o programa hoje. né? Não quer. Vai lá no Umbanda e Consciência, que eu escrevo lá também, com o maior amor. Às vezes eu quebro o pau com os pais de santo metidinho, que acha que é dono do mundo, mas estamos aí para isso. Ninguém é dono da razão, mas respeita Esse é o tudo. nosso processo de evolução. É lá, manda um direct para ele lá. É isso aí. É Boa isso. noite. Se você quiser saber mais, Procure um terreiro. um abraço, saravá e Procure o terreiro. até mais. Até mais. Você acabou de ouvir Estação Umbanda, com a apresentação de Pai Léo das Pedreiras e participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Ressuti.